Oi, esse vídeo vai explicar o básico da utilização do DevonThink. Tá? Bom, o DevonThink ele é um software usado principalmente pela capacidade que ele tem de conseguir ler múltiplos PDFs ao mesmo tempo. Tá? Ele é um software que tem uma inteligência artificial embutido dentro dele e que com isso é possível fazer, por exemplo, uma busca dentro de vários PDFs de maneira simultânea. O que eu tenho? Tá? Primeiro, uma integração entre as bases que eu tenho no Cent, por exemplo, essa daqui, que é a Engineering Education, e uma base do DevonThink. Tá? Nos próximos vídeos vocês vão ver que eu vou criar uma base do DevonThink para espelhar essa base, que foi a última, mais recente que eu criei, Engineering Education. Mas, por exemplo, para as minhas bases do Cent, eu já tenho integração para as bases mais antigas que eu criei durante a tese de doutorado. Então, por exemplo, MS, mapeamento sistemático, Evidence-Based Management, Medicine, History of Engineering, Evidence-Based Software Engineering e Philosophy of Engineering and Technology. Então essas são as 5 bases, essa, 1, 2, 3, 4 e 5, são as bases que eu usei para minha tese. Além dessa, tem outras duas aqui que eu vou explicar depois, que uma é a base onde eu coloco todos os RSS feeds que eu baixo da internet para acompanhar os novos números dos jornais que eu acompanho, e o outro é onde eu coleto coisas que eu encontro na internet sobre Mac, sobre programas de Mac e sobre Academic Workflow. Bom, a essência do DevonThink é usar a ideia de você primeiro, né, ter essa integração com o Cent. Então eu tenho uma integração direta, que num outro vídeo eu explico como faz, que passa todos os PDFs aqui da minha pasta. Ó, eu tenho uma pasta no Cent para cada base, essas que são MS aqui, cada base dessa MS é uma pasta onde o Cent salva automaticamente. Então, por exemplo, dentro dessa pasta MS Evidence Based Management, que é a pasta que eu vou usar no exemplo, tem todos os PDFs que o Cent renomeia e salva automaticamente. Tá? Então está tudo aqui. Usando um script, essa pasta fica monitorada constantemente e cada nova adição de PDF, automaticamente o DevonThink adiciona para cá. Tá? Onde que eu coloco? Nessa pasta Common Files EB Management. Então vocês vejam que nessa pasta Common Files EB Management tem 1385 artigos, todos os PDFs, tá? Que deve ser a mesma quantidade aqui de artigos que tem aqui, tem 1415. Se eu mandar um update aqui, muito provavelmente vai atualizar. Onde é que eu faço isso? Synchronize, Update Indexed Items. Tá? Além disso, é importante notar, enquanto ele faz aí, que o DevonThink tem duas opções. Uma primeira é a opção de fazer indexação, e a segunda é fazer a opção de importar. Tá? Qual é a diferença? Indexar, ele não cria um novo arquivo, ele apenas indexa, ou seja, ele lê o PDF, mas mantém na localização original. Importar, ele cria um PDF dentro da base, tá? Dentro de onde fica a base. Eu tenho uma pasta aqui, base de dados, onde eu mantenho todos, então, por exemplo, nessa Evidence Based Management, ele criaria um PDF aqui dentro. Eu não uso isso porque a base do DevonThink ficaria muito grande e eu não tenho como acessar diretamente. Usando por importação, eu consigo acessar usando outros softwares e eu mantenho a pasta como centro e não o DevonThink como centro. E não faz diferença prática nenhuma. O símbolo de quem indexa é esse que está aqui, essa setinha. Tá? Bom, aí está aqui, ó. Essa diferença deve estar dando muito provavelmente porque tem outros tipos de arquivo aqui dentro que não são só os PDFs. Deve ter, por exemplo, eu uso o Skim para ler, ó, tem pasta tem arquivo, deve ter um monte de coisa aqui que ele não deve indexar. Tem uns JPEGs aqui, talvez ele esteja indexando só os PDFs. Não sei, mas bom, de qualquer maneira, isso por enquanto não importa muito. Deve ser esse web archive aqui que ele não tá puxando. Deve ser isso. Mas enfim, de qualquer maneira a ideia é essa, é espelhar tudo e monitorar continuamente. Tá? Aí começa, isso é o básico, tá? Então o básico do DevonThink é você ter os PDFs indexados para você conseguir gerenciar. Os livros,
talvez seja isso também, ó. Os livros eu coloco numa outra pasta. Aqui dá 1382 mais 23, dá 5, dá 1405 aqui, desses 1415. Deve ter uns 10 aqui que ele não está indexando, que eu não sei o que são. Talvez sejam esses web archives aqui. Bom, enfim. De qualquer maneira, o que importa é que os livros eu coloco numa outra pasta, porque ele precisa, como ele lê todos os PDFs, vocês vão ver daqui a pouco que eu vou mostrar uma função básica que ele faz ali de busca, eu acho que facilita um pouco se os livros estiverem numa pasta específica, tá? Aqui tem todos os arquivos, e aí como é que eu faço? Tem um processo, eu faço a leitura e as marcas no próprio Cent, e depois exporto para o DevonThink. Tem um script que você baixa da internet, que é esse Cent para DevonThink, 7, tem do skin para o DevonThink também, mas eu uso do Cent, porque eu leio no Cent. Tá? Na verdade, eu leio no papel, transfiro as marcas para o Cent. Mas, de qualquer maneira, tem essa integração automática, que eu consigo passar, é só clicar aqui, tendo selecionado lá no Cent um PDF, que ele joga as marcas para cá. Tá? Por exemplo, essa daqui, tem várias aqui. Tá? Cada um deles aqui é uma marca que eu exportei do DevonThink para cá. E aí vejam, tem esse sistema aqui que é o ZXCVC, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho um sistema de marcas, como eu falei para vocês, então, basicamente, se você quiser saber o que é isso, é só vir aqui no sistema de marcas e ver. Então, ó, vou procurar o C aqui. Cadê o C? Não achei. Aqui, claim. Então uma C é uma claim, tá? Todos os Cs são claims, tá? Outro, eu posso botar mais de um, claro. Então, por exemplo, esse daqui é um KKKQO. Então veja, KKK quer dizer o mais importante, é um item muito importante. O O quer dizer que esse é um parágrafo central do autor. E eu coloquei aqui um texto. O problema do management é se preocupar demais com teoria. Então eu faço isso para cada texto. Então, por exemplo, esse aqui é para o Hamburg, tem do Jarzablovsky, Martelli, Rousseau, cada um deles aqui, na hora que eu importo, ele cria automaticamente uma pastinha. Tá? Além disso, além dessa importação automática, o segredo de usar o DevonThink é você, um dos segredos, um dos dois segredos, é você fazer Smart Folders, aqui nessa opção Smart Group. Tá? O que é isso? Eu criei vários já aqui. Então, o primeiro é para as minhas marcas. O que eu consigo fazer? Eu consigo olhar automaticamente todas as marcas que eu fiz de um determinado tipo. Então, por exemplo, eu quero ver todas as marcas que eu marquei como novo em todos os PDFs que eu li dentro dessa base. Onde é que eu vou? Vou aqui, novo, nível 1. Esses são as 5 marcas que eu fiz do tipo novo, nível 1. Tá? Você vê aqui. Nível 2, não tem nenhuma. Nível 3, não tem nenhuma. Tá? Então veja. E assim por diante, vocês veem que cada um deles tem aqui a minha marca. Tá? Para quem quiser trabalhar fazendo, por exemplo, cores, usando cores para pintar, pode pintar aqui. Pode botar em negrito, aí você usa cores como você quiser aqui e não no Cent, porque o Cent realmente não permite usar cores. Tá? Então vejam, por que eu usei esse G, Z, X, C e V? Né? Aqui no meu sistema de marcas está Z, X, C, V. Porque essa é a única maneira pela qual o DevonThink consegue fazer a busca inequivocamente. Então se você olhar aqui, ó, eu mandei ele fazer uma busca, cada pasta é similar a essa, por ZXCVO. Tá? Então, no fundo, é uma busca de texto, é uma pasta que vai me retornar todas as vezes que aparece essa combinação exata aqui, Z, X, C e V e O. Tá? Por que eu botei ZXCV? Porque, primeiro, são 4 letras, se você olhar para o seu teclado, se for um teclado QWERTY, se você não for francês, por exemplo, vai estar escrito ZXCV, tá? Lá embaixo. Isso é fácil porque você digita dedo mindinho, dedo anelar, dedo médio e indicador, tu dá uma passada de dedo e digita o O. Tá? Isso é uma maneira que eu encontrei de fazer
o DevonThink buscar automático. Por que eu não botei KWER, por exemplo, ou ASDF? Porque eu fiz uma busca nas minhas próprias referências, e como o nome desse teclado que a gente usa é QWERTY, se você digita QR, aparece coisa. Então o ZXCV é a única combinação que eu bolei aqui que conseguiu fazer rápido, uma digitação rápida e não dá duplicata errada no momento de buscar as marcas. Tá? Então eu recomendo que você desenvolva o seu código de marcas e use ZXCV para fazer a passagem ou do Cent para o DevonThink ou do Scheme para o DevonThink, por exemplo, porque ele também importa do Scheme pelo script. Tá? Nota que aqui tem a página também. Na hora que você exporta, tem a página, ó, Koskela 2012, página 729. Tá. Se você quiser saber qual é a Koskela 2012, é só você ir na base do Cent, que é a base de Evidence Based Management, que é essa daqui. Para as outras bases, tem os outros textos. Tá? Então, cada base é um texto. Porque senão fica tudo junto, fica uma zona. A outra função interessante, para terminar, é o seguinte. Tá? Vamos supor que eu fiz o seguinte. Tá? Eu estou escrevendo um paper. E aí eu fui aqui e escrevi o abstract do paper. Tá? Digamos que do nada eu cheguei e escrevi o abstract, esse que está aqui. Tá? Esse aqui é de um exemplo que eu já tinha feito antes para mostrar para um colega como é que funciona. Você escreveu o abstract, aí a minha pergunta é, eu quero saber todos os trabalhos dentro da minha base, dentro dos meus PDFs, que tem a ver com esse abstract que eu escrevi. Pode ser, e vejam, eu não preciso ter lido nenhum PDF. Tá? Aí eu vou vir aqui, ó, nessa opção aqui do chapeuzinho, See Also and Classify. Vou clicar aqui. Ó. Ele automaticamente me mostrou aqui embaixo, ó, essa lista. Todos os arquivos dentro dele, PDFs ou não, tem o tipo aqui, tá? Que tem a ver com esse texto que está aqui. Vou clicar de um em um para a gente ver. Tá? Primeiro, Learmonth. Speaking Out, Evidence-Based Management, a Backlash Against Pluralism in Organizational Studies. Tá? Vou voltar aqui, você vai ver, ó, Backlash Against Pluralism in Management Research. Ele identificou por essa frase aqui, que é muito marcante, tá? É uma adjetivação, ele viu que essa daqui é muito relevante. Tá? No fundo, esse exemplo foi meio de propósito, eu já botei isso aqui porque eu já tinha lido esses papers todos, eu já conhecia a base, mas teoricamente se você não conhece nada, você vai, importa uma quantidade de PDFs que você imagina ter a ver com o que você quer e digita que funciona absolutamente igual. Tá? O outro aqui é um paper escrito, tem no título dele Rob Briner, David Denner e Denise Rousseau, que são 3 autores que eu citei também aqui no meu texto. Tá? Então vejam, Briner, Rousseau e Denner. O outro é uma marca minha. Ó, é uma definição. Dizer XCVDF é uma definição minha de um trabalho da Denise Rousseau. E tem aqui uma definição de quê? Do que é evidência, do que é Evidence-Based Management. Tá aqui. Evidence-Based Management is the complementary use of scientific evidence and local business evidence. Tá? Que é isso que eu estou dizendo. Evidence-Based Management is. E aí ele entendeu, pô, esse troço é uma definição, o cara está definindo de uma maneira, tem uma outra nota aqui que define dessa maneira. Tá? Outro exemplo, só para finalizar. They undertake to provide evidence of what is true or what works by summarizing. Aí tem aqui a minha anotação. R são os meus comentários. Tá? Então vejam. E aí eu poderia continuar aqui, cada um deles tem aqui um exemplo de textos, tá, que tem a ver com o que eu quero estudar, que é o que eu quero fazer, que é isso daqui. Tá? Essa estrutura de pastas aqui em cima, me mostram as pastas, porque ele também tem uma função de categorizar automaticamente. Aqui ele está me mostrando que pastas tem mais a ver com isso. Tá? Uma outra, então, isso é o básico do DevonThink. Tá? Uma outra coisa, além do código de marcas que eu tenho aqui, que são só as minhas marcas que eu fiz no processo de leitura, se eu quiser facilitar um pouco a leitura, eu criei também uma outra pasta aqui, que é essa pasta 900, que tem Smart Searches. O que é isso? Da mesma maneira que eu mandei buscar lá pelo ZXCV, ZXCV Def,
para pegar cada código de marca, eu posso escolher palavras, por exemplo aqui, demarcation, retrieval, production, accumulation, que são palavras que me interessam para minha pesquisa, pelo meu tema, pelo que eu estudo, e procurei nessas palavras nas referências. Então veja, uma aqui foi Cohen, tá? Aí vou ver, ó, tem um Cohen aqui, no fundo não é o Billy Cohen, que é o cara que eu uso, mas tem um Cohen, aparece aqui todas as referências onde essa palavra Cohen aparece. Tem outro aqui, ó, vou aumentar o zoom aqui para você ver, Cohen, ó, e é bom que ele já abre na página. O Cohen aqui só tem que procurar, vamos ver onde é que está aqui, mas enfim, ele está por aqui. Dá para fazer uma busca aqui, Cohen, ó, apareceu, Cohen et al. 2002. Tá, então cada um desses aqui são os textos que usaram o Cohen. Ó, tem um Cohen aqui aparecendo, tá? E assim por diante. Se você for esperto, você faz isso para o teu tema de pesquisa, porque facilita no momento que você for filtrar, tá? Então, basicamente, isso é uma rápida introdução aí às principais funcionalidades do DevonThink, só para explicar, no fundo, para que ele serve, tá? Além disso, tem aqui essas Smart Folders que eu botei todas as minhas marcas e notas e as marcas do Skin. Ele importa também marcas do Skin, tá? Quem usa Skin dá para importar, não dá muito para mexer, mas ele consegue abrir as marcas do Skin. Na verdade, o DevonThink abre praticamente tudo. Ele é um programa muito versátil nesse sentido. Até BibTeX ele consegue exibir, tá? Então é isso.